Irmãos amados, vamos abrir então a palavra de Deus. O texto que vamos ler está em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 9 ao verso 18. Lido o texto, por favor, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição. Vocês bem sabem que esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, e escreveu da sua segunda prisão em Roma, quando ele já havia sido sentenciado à pena de morte. E essas certamente são as últimas palavras do apóstolo antes do seu martírio. Ele escreve para o seu filho Timóteo, que estava em Éfeso, e ele diz assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 21 diz: apressa-te a vir antes do inverno. Amém. Como lidar vitoriosamente com os desafios da vida cristã? Irmãos queridos, Paulo foi transformado radical e poderosamente pelo Evangelho de Cristo, deixando de ser o maior perseguidor da igreja, no maior apóstolo do cristianismo. Foi o homem que percorreu o mundo, fazendo 4 viagens missionárias, 3 delas claramente delineadas na Bíblia. A primeira na região da Galácia do Sul, a segunda na região da Macedônia e Acaia, a terceira na província da Ásia Menor, e a 4ª viagem, muito provavelmente ele vai à Espanha, deixando Timóteo em Éfeso e Tito em Creta, passando por Nicópolis. Este homem vai se transformar no grande líder da igreja cristã. Dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, ele escreveu 13 cartas. A primeira delas, a carta aos Gálatas, logo depois da sua primeira viagem missionária, em Antioquia da Síria, muito provavelmente, para combater a influência perigosa daqueles que queriam induzir os crentes gentios às práticas judaicas. Depois, ele vai ficar 18 meses em Corinto, plantando aquela igreja na capital da Acaia, e escreve dali suas 2 cartas à igreja de Tessalônica. Depois ele vai para a 3ª viagem missionária em Éfeso, fica ali 3 anos, estabelece uma igreja viva, forte, missionária, e nesses 3 anos ele planta igrejas em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia,
Hierápolis, Colossos. Então ele volta para Jerusalém trazendo ofertas à igreja pobre da Judeia, e é preso em Jerusalém, é transferido para Cesareia Marítima, onde fica 2 anos preso, em virtude da postura tímida e quase que covarde de Festo, pronto a entregá-lo nas mãos do Sinédrio para fazer um jogo político com Roma. Ele opta por ser julgado em Roma, porque era cidadão romano, e ele chega em Roma preso, algemado, e passa 2 anos nessa prisão, do ano 61 ao ano 63, período em que ele escreve as suas cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Dessa primeira prisão ele saiu, mas não saiu para se aposentar, não saiu para deitar numa cadeira de balanço, ele saiu para fazer a 4ª viagem missionária, e nesse período, no interregno da primeira para a segunda prisão, ele escreveu mais 2 cartas, 1 Timóteo e Tito. Ele estava solto, quando um fato acontece, trágico, dramático, no dia 17 de julho do ano 64. A maior cidade do mundo, a capital do império, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, é incendiada. Um incêndio devastador, que durou 7 noites e 6 dias, de 17 de julho a 24 de julho. Esse incêndio foi tão devastador, irmãos, que a cidade foi destruída, 70% dela destruída. Dos 14 bairros, 10 foram destruídos. E eu fico imaginando a cena, porque todos nós nos lembramos, perplexos, do ataque terrorista às 2 torres gêmeas em Nova York, no dia 11 de setembro de 2001, e o mundo inteiro assistiu horrorizado, aquelas 2 torres empinadas aos céus, se transformando em bolas de fogo. Todos nós assistimos, também perplexos, o que aconteceu há poucos meses em São Paulo, um prédio já velho, já completamente destruído por dentro, vindo abaixo. Agora pense comigo que é uma cidade com 1 milhão de habitantes, maior do que a cidade de Vitória, devastada, 7 noites de incêndio, 6 dias de incêndio. O imperador, que era o incendiário, conforme os melhores historiadores, assistia esse espetáculo do alto da Torre de Mecenas, tangendo a sua lira. Quando o incêndio terminou, ele encontrou um bom álibi para botar a culpa desse incêndio nos crentes, porque os 4 bairros restantes eram densamente povoados por judeus e cristãos, e começa então um massacre, uma chacina. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. E nesse momento, Paulo, como grande líder da igreja cristã, está sendo caçado, procurado, até que botam a mão nele, possivelmente em Trode, na casa de Carpo, e agora ele é jogado nessa masmorra úmida, fria, insalubre, de onde ele escreve essa última carta. Mas eu chamo a sua atenção, que agora Paulo não está preso como na primeira feita, tendo por trás da prisão os judeus. Agora Paulo está preso, tendo por trás a máquina poderosa e esmagadora de Roma. Ele não está preso agora como da primeira vez por uma razão religiosa, ele está preso agora por um motivo político. Agora ele não está preso como um apóstolo, agora ele está preso como um criminoso. E eu queria que vocês olhassem comigo, situando esse ponto antes de entrarmos nas lições do texto. Confira aí comigo, por favor, capítulo 2, versículo 9, o que é que ele vai dizer? Ele diz para Timóteo: Timóteo, eu estou sofrendo pelo Evangelho, até algemas,
como malfeitor. Preste atenção nisso. Ele está preso agora como um bandido, como um criminoso, como um malfeitor. Pesa sobre ele a imputação do mais trágico crime do império. Mas se não bastasse, a pergunta é: qual foi a reação da igreja diante dessa acusação tão grave? Confira comigo, capítulo 1, versículo 15. Ele escreve para Timóteo: Timóteo, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Grife a expressão todos. Todos os da Ásia me abandonaram. Ninguém quer se ligar a Paulo, ninguém quer ser amigo de Paulo, ninguém quer ter compromisso com Paulo, ninguém quer ter proximidade com Paulo, com medo de que fossem também culpados desse mesmo grave crime, para sofrer as mesmas consequências de Paulo. Houve uma debandada geral dos crentes da Ásia. Mas que mais? Confira comigo, por favor, capítulo 1, versículo 8. Paulo escreve para Timóteo e diz assim: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Irmãos amados, o próprio filho na fé de Paulo, seu mais íntimo auxiliar, Timóteo, estava com vergonha de Paulo, estava constrangido em ter qualquer ligação com Paulo. Mas não fica só nisso. Confira comigo, por favor, capítulo 4, verso 16. Vocês bem sabem que, e não obstante Roma, naquela época, estivesse nesse tempo debaixo do governo de Nero, um homem devasso, um homem violento, um homem cruel, mas o direito romano, que é ainda hoje estudado nas universidades, era naquele tempo também muito respeitado. Paulo teve direito de defesa. E então diz o capítulo 4, verso 16: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Quando ele vai para aquela audiência, deve ele ter pensado: vai ter muita gente lá para me defender, eu tenho muitos, milhares de filhos na fé, eles sabem quem eu sou, eu não sou um bandido, eu não sou um criminoso, eu não sou um incendiário, por onde eu passo eu deixo as marcas da esperança. Mas quando ele vai para aquela audiência, nenhuma pessoa aparece lá para defendê-lo. Qual o resultado? Ele recebe sentença de morte, pena capital, pena máxima. E ele sai dessa audiência sentenciado de morte. Olha o capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida, ou seja, o tempo da minha morte, é chegado. Então eu gostaria que vocês olhassem comigo este aspecto. Paulo escreve essa carta como um homem já marcado para morrer. Paulo escreve essa carta no corredor da morte. Paulo escreve essa carta depois de ter recebido a pena capital para ser executado. Agora a pergunta que eu faço é essa: o que é que um homem sentenciado de morte no corredor da morte tem para nos ensinar e para nos encorajar a enfrentar os desafios da vida cristã? Eu gostaria de partilhar com vocês 8 princípios que ele vai nos ensinar nesta noite, como viver vitoriosamente a vida cristã. Primeiro princípio, olha comigo, por favor, versículo 9. Ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. O princípio é esse: nos momentos difíceis da vida, convide alguém para estar perto de você, não fique sozinho. Meus irmãos, nas horas mais amargas da vida, nas horas mais difíceis, nos vales mais escuros, a solidão é uma péssima companhia. Se gente precisa de Deus, gente precisa de gente.
E nós estamos vivendo uma época, irmãos, onde nós temos 10, 20, 50 mil amigos no Facebook, mas às vezes não temos uma pessoa para quem abrir o coração. Eu não sei se vocês notaram, mas o ano passado foi um ano muito difícil para a igreja evangélica brasileira, onde nós vimos muitos pastores, líderes, cometendo suicídio. A grande pergunta é: por que, meu Deus, que esses homens que lidam com multidão, vivem no reduto da solidão? Você e eu precisamos de amigos. E o que é amigo? Amigo é aquele que chega quando todos se abandonaram. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que se aproxima de você não para oferir vantagens, mas para estender-lhe a mão. Amigo é aquele que você pode abrir o coração e saber que ele não vai trair você, não vai puxar o seu tapete, nem vai apunhalar você pelas costas. Nós precisamos de amigos. Por isso que esse homem é um apóstolo, é um homem de Deus, mas ele diz: Timóteo, eu preciso da sua companhia, vem depressa, meu filho, vem estar comigo, porque na verdade Demas me abandonou. Eu preciso de ajuda, eu preciso de companhia, eu preciso de alguém, de um ombro, de alguém para abrir o meu coração. Então, preste atenção nesse princípio. Você precisa de ter alguém com quem você tem coragem de abrir o coração e ter certeza que você vai ser compreendido e não traído. Segundo princípio, olha comigo versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio é esse: não fique olhando para aquelas pessoas que desapontaram você. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. É impossível viver sem enfrentar desilusões e decepções. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. O ponto que Paulo está nos ensinando é o seguinte: não faça registros de mágoas, não guarde arquivos de reminiscências amargas, porque tem gente que faz aniversário da tragédia, aniversário da dor. Hoje está fazendo 10 anos que a minha mulher me abandonou, faz aniversário, todo ano faz aniversário da dor. Eu quero encorajar você, em nome de Jesus, a não ficar agarrado com as marcas amargas da vida, mas a seguir em frente, como nós cantamos aqui hoje, seguir em frente, virar a página, para que você não amargure a alma, para que você não azede a vida, para que você não paralise a caminhada cristã. Se você ficar olhando para as decepções que você tem com A, com B, com C, você paralisa, você não avança, você amargura a alma. Toque a vida. Terceiro princípio. Olha comigo, versículo 11. Parte B. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio é esse: saiba pedir perdão e perdoar aqueles que um dia erraram com você. Não guarde mágoas. Para você entender esse princípio, você precisa voltar comigo para Atos 13. Diz a Bíblia que quando Barnabé e Saulo, separados e enviados pelo Espírito Santo para a obra missionária, o jovem João Marcos, primo de Barnabé, foi com eles como auxiliar dos dois missionários. Diz a Bíblia que em Perge da Panfilha, às 13h13, João Marcos deixou os dois missionários e voltou para a casa da sua mãe em Jerusalém. Por que ele voltou? Eu não sei, a Bíblia não diz. Há pelo menos 3 possibilidades. Ele pensou que a obra missionária era turismo, e quando ele viu que não era, ele se decepcionou, voltou. Segundo,
Quando ele saiu de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo Barnabé. Lá em Pafos mudou a condução para Paulo e ele pensou, sob a liderança do meu primo eu iria, sob a liderança de Paulo eu não vou. Terceira possibilidade, eu creio na terceira. Diz Gálatas capítulo 4, versos 13 a 15, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Paulo chamou essa enfermidade física em 2 Coríntios 12, 7, de um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Dizem os historiadores, e Lucas registra isso, não consta que Paulo tenha saído doente de Antioquia da Síria, mas consta que ele chegou na Galácia doente. Então ele contraiu essa doença no caminho. E perto da Panfilha, onde João Marcos abandonou os 2 missionários, era uma região alagadiça, pantanosa, com alta incidência de malária, e muito provavelmente Paulo pegou uma malária, que dava uma dor de cabeça alucinante, e ele tinha problemas na sua visão em virtude disso. E o João Marcos deve ter pensado, bom, eu estou muito jovem para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. E voltou. Agora, diz a Bíblia, em Atos 15, 36 a 41, que depois do concílio de Jerusalém, Paulo chega para Barnabé e diz o seguinte, Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária? Barnabé diz, vamos Paulo, com um detalhe, o meu primo João Marcos quer voltar com a gente. E agora eu vou parafrasear a conversa. Desculpem da expressão. Eu acho que Paulo disse assim, você está de brincadeira comigo, não é, Barnabé? Não, ele quer ir com a gente. Ele pensou melhor, ele é jovem, ele está mais amadurecido. Barnabé, eu não acho justo levarmos aquele que nos deixou desde perto da Panfilha. Comigo ele não vai. Mas Paulo, ele é jovem, vamos dar uma segunda chance para ele. Ele vai amadurecer, ele vai crescer, vai ser útil para nós. Barnabé, comigo ele não vai. Mas Paulo, você está sendo intolerante, vamos dar uma chance para o rapaz. Barnabé, comigo ele não vai. Papo encerrado. Diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa do João Marcos, que os dois não caminharam juntos mais. O Barnabé investiu no João Marcos, levou para Chipre, Paulo pegou Silas, foi para outra região. Só que os anos passaram, João Marcos cresceu, amadureceu, mais tarde Pedro o discipulou, depois ele escreveu o Evangelho de Marcos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Paulo fez várias viagens missionárias, agora Paulo é um velho, Paulo está cheio de cicatrizes, Paulo fez uma obra magnífica pelo mundo afora, agora Paulo está preso no corredor da morte, e ele escreve para Timóteo o seguinte, Timóteo, quando você vier, meu filho, traz Marcos, ele me é útil para o ministério. Qual o princípio, irmãos? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Você não perde a sua autoridade espiritual tendo coragem de pedir perdão. Você não é menor porque você reconheceu lá atrás que você foi intolerante, que você errou e agora você quer consertar aquilo que não ficou bem feito lá atrás. O princípio é este, amado, não siga a sua vida deixando pessoas feridas pelo seu caminho. Tenha coragem de pedir perdão, tenha coragem de construir pontes onde nós um dia cavamos abismos, tenha coragem de ser um ministro da reconciliação e de não deixar para trás pessoas machucadas na sua vida, mas trate de consertar enquanto é tempo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu não posso morrer antes de reclinar minha cabeça no peito desse menino. Um dia eu não o quis, um dia eu disse que ele não servia para mim, hoje eu preciso dele, hoje ele é importante para mim, e Paulo teve coragem de fazer isso publicamente. Quarto princípio, veja comigo o versículo 13, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O princípio é esse, irmãos, não importa qual a circunstância da sua vida, por mais amarga e dolorosa que ela seja, nunca se aparte da palavra de Deus. Que circunstância Paulo está enfrentando, irmãos? Paulo está sendo acusado de ser um bandido.
ele está preso como um bandido. Ele que era um apóstolo, malfeitor. Qual a circunstância, irmãos? Os crentes da Ásia o abandonaram. O seu filho na fé está envergonhado dele. Na audiência que ele foi, ninguém foi a favor dele. Qual a circunstância, irmãos? Ele está sentenciado de morte, no corredor da morte. Qual a circunstância, irmãos? Ele está numa cadeia, ele está numa masmorra fria, úmida, insalubre, sem roupa para vestir na chegada do inverno. E esse homem, apesar de tantas circunstâncias trágicas, ele disse para Timóteo: meu filho, quando você vier, traz os meus livros, traz os pergaminhos. Enquanto eu tiver um fiapo de vida, eu quero estudar a palavra de Deus. Enquanto eu tiver fôlego, eu quero aprender mais de Deus. Enquanto eu tiver chance, eu quero viver mais as bênçãos do eterno, estudando as Escrituras. Oh, amado irmão, quantas vezes as circunstâncias da vida nos tiram o brilho dos olhos, nos tiram o fogo do coração, nos tiram o entusiasmo com a palavra do Deus vivo. Paulo está nos ensinando esse princípio. Nunca, nunca, jamais se aparte da palavra do Deus vivo. Quinto princípio. Confira comigo versículos 14 e 15. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O princípio é este: deixa o Senhor tratar daqueles que fizeram o mal para você deliberadamente. Irmãos amados, todos nós fazemos mal para as pessoas sem saber. Eu não sei se você já teve essa experiência, alguém se aproximar de você e dizer assim: estou chateado com você. Você toma um susto, diz: como? O que eu fiz? O que aconteceu? E a pessoa lembra a você um fato, que você não sabia, que a pessoa tinha entendido como uma ofensa, como uma omissão, uma postura que você machucou o coração dela, mas machucou, sem você saber. É assim dentro do casamento. Quantas vezes a esposa fala uma coisa para o marido não entende o que ela está falando. O marido fala uma coisa para a esposa, ela entende outra coisa. O pai fala uma coisa para o filho, ele não entende o que o pai falou. O filho fala uma coisa para o pai não entende o que ele falou e machuca. Agora é diferente quando é um mal feito propositadamente, deliberadamente, pensado e refletidamente. Este é o caso aqui. Diz os historiadores que foi esse indivíduo que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão, no seu consequente martírio. O que fazer? Guardar mágoa? Dar o troco? Pagar na mesma moeda? Torcer para que a pessoa sofra as consequências? Vibrar quando a pessoa enfrenta uma crise? O que Paulo está me ensinando e a nós é que a única atitude que eu posso e devo ter como crente é perdoar e entregar essa situação para Deus. Eu não sei fazer, Deus sabe. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. O que a Bíblia nos ensina é que se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar a ele de comer, se tiver sede, devemos dar a ele de beber. Nós não devemos deixar-nos vencer pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Sexto princípio. Veja comigo versículos 16 e 17. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, fui libertado da boca do leão. O sexto princípio é esse, irmãos: você nunca está sozinho, pois Deus nunca vai abandonar você. Não é fácil ser abandonado, não, em qualquer área da vida, não é fácil. Um menino namorando na adolescência,
tomar um fora. Não é fácil o namorado abandonar a namorada, não é fácil a noiva abandonar o noivo, não é fácil o marido abandonar a esposa abandonar o marido, não é fácil uma amiga abandonar o outro, não é fácil. Não é fácil ser abandonado por aquele a quem você amou, a quem você ajudou, a quem você socorreu na hora da necessidade, e quando você está precisando de ajuda, você é abandonado. Foi o caso aqui. Agora preste bem atenção. Paulo deve ter ido para aquela audiência pensando, vai ter muita gente lá para me defender. Quando ele chega lá não tem ninguém. Ingratidão. Mas ele diz assim, mas o Senhor me revestiu de forças. Irmão, só precisa ser revestido de força quem está fraco. Ele estava fraco. Ele não era um super-homem. Mas eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Quando todas as forças humanas acabam-se, Deus renova as suas forças, e você vai indo de força em força. Quando todas as pessoas que você contava deixam você na mão, Deus assiste você. E o que me impressiona é que Ele não está tão preocupado com Ele. Ele está preocupado em que o Evangelho seja proclamado a todos os gentios. Sabem por quê? O que conta na verdade não é o pregador, é a pregação. Não é o evangelista, é o Evangelho. O pregador morre, a palavra de Deus continua viva. Deus nunca vai desamparar você. Sétimo princípio. Olha o versículo 21 comigo. Apressa-te a vir antes do inverno. O princípio é este. Vive intensamente para Deus hoje, amanhã pode ser tarde demais. Para você entender o princípio aqui, você tem que ir para Atos 27 e 28. Quando Paulo estava sendo levado para Roma, ele disse ao comandante do navio, não é prudente zarparmos, não é prudente viajarmos, está chegando o inverno. No inverno, os 3 meses de inverno, não se navegava com segurança. O comandante não escutou Paulo, e eles enfrentaram uma tempestade terrível, o trigo teve que ser jogado no mar, o navio se despedaça todo. Diz a Bíblia que o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, então é o seguinte, Timóteo filho, vem depressa, mas vem antes do inverno. Sabe por quê, Timóteo? Se você esperar os 3 meses do inverno passar, quando você vier, eu não estou mais aqui, filho. A minha sentença de morte já saiu. Eu já estou no corredor da morte. Já estou aguardando a execução da sentença. Se você não vier agora, não adianta vir mais, filho. Ou você vem, você perdeu a chance de estar comigo. Você não vai ter condições de me ajudar. O que esse princípio está dizendo para você e para mim, amados, é que há coisas na vida que ou fazemos hoje, ou jamais faremos amanhã. Se você tem que abençoar alguém, abençoe hoje. Se você tem que dar uma palavra para alguém, dê hoje. Se você tem que dar um telefonema para alguém, dê hoje. Se você tem que visitar alguém, visite hoje. Se você tem que pegar o seu filho no colo e dizer eu te amo, faça isso hoje. Se você tem que dizer para o seu cônjuge eu te amo, faça isso hoje. Se você tem que dizer para alguém você é amigo e eu não abro mão da sua vida, faça isso hoje. Amanhã pode ser tarde. Há muitas coisas estranhas na vida, irmãos. Talvez dentro da nossa cultura brasileira, e eu já disse isso aqui, vou repetir, uma das coisas que mais me chocam na cultura brasileira são os nossos funerais. Eu nunca vi tanto elogio como num funeral, é uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem fim. A grande pergunta é se aquela pessoa que está morta ali, escutou pelo menos alguns daqueles elogios em vida. Vocês já perceberam que morto recebe mais flor do que vivo? Tem sentido isso? Pessoa que nunca deu um botão de rosa para um amigo, quando ele morre, manda uma coroa desse tamanho. Coitado do defunto, não pode tirar um botão de rosa a mais. Por que os mortos recebem mais flores do que os vivos?
é porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Se você tem que mandar flor para alguém, manda em vida. Se você tem que homenagear alguém, homenageie em vida. Se você tem que estender a mão para alguém, estenda hoje. Amanhã pode ser tarde. Não deixa para fazer como Davi, falar para o filho dele: meu filho, eu te amo. Ah, Absalão, meu filho, Absalão. No funeral do menino, aí não adianta mais. Ele esperou 11 anos para ouvir isso do pai. O pai não falou. Mas eu encerro. O último princípio. Confira comigo o versículo 18, por favor. A parte B do versículo está escrito: a Ele, a Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o princípio é este: a melhor maneira de terminar uma carreira cristã é entregando a Jesus toda a glória. Pense comigo nessa cena. Esse homem tinha talvez motivos para estar muito triste e até amargurado. Onde Paulo passava, ele enfrentava problema. Foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, enfrentou um naufrágio para Roma, foi picado por uma cobra em Malta. Por onde esse homem ia, tinha tempestade atrás dele, apedrejado, fustigado com varas, naufrágios, fome, nudez, perigo, espada. Agora, no final da vida, é acusado de criminoso, de bandido. Os crentes que deveriam segurá-lo e sustentá-lo o abandonam. Seu filho está com vergonha dele. Ele vai para a audiência e não aparece ninguém para defendê-lo. Ele sai da audiência sentenciado de morte, pena capital. O dia da execução chega. E as últimas palavras registradas na Bíblia que ele proferiu foram essas: na hora de fechar a cortina, na hora de ser executado, na hora que estava removido da masmorra e levado para o patíbulo, antes da espada de Roma tosar-lhe a cabeça, ele ergue os braços aos céus e diz a ele: ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. A cabeça é colocada no cepo, a espada de Roma tosa-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, tombou na terra como um mártir, é recebido no céu como um príncipe. É hora de nós pensarmos em como vamos fechar as cortinas da nossa vida. Carregando no peito um poço de dor, ou dando a Jesus toda a glória que a Ele é devida, porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Amém.